Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Felizes com Jesus hoje? Amém. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o evangelista, no capítulo de número 14. Vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 9. Marcos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14, verso 1 ao verso 9. Que alegria poder estar aqui com vocês. Só os amigos aqui, né? Desde o fotógrafo até o rapaz do estacionamento, o pastor, todos vocês moram no meu coração. Que saudade, né? Deus abençoe o pastor Diogo, Vilma, esse casal que amamos. Minha esposa mandou um abraço para vocês. Ficou com a Clarice lá em casa, né? Os dentes nascendo, tá desmamando, tá uma coisa linda. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui, poder servir a igreja. O pastor Rondinelli mandou um abraço para vocês. A igreja do 31 de março mandou lembranças para vocês. Que Deus prospere vocês. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Obrigado por essa honra. Deus abençoe essa igreja maravilhosa, que a cada dia fica mais bonita, mais cheia, né? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Marcos 14, verso 1 ao verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado dela e dela se lembrarão. Amém? O último verso, verso 9, por favor, toda a igreja em alto e bom som. 1, 2, 3. Amém. Se assente glorificando a Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse texto é um texto extremamente conhecido da igreja, é um texto que fala sobre uma mulher memorável, que conseguiu marcar a sua história e também a história de Jesus, a ponto de Jesus olhar para a atitude que essa mulher teve e dizer: onde o evangelho for pregado, em todo o mundo, que essa mulher fez por mim hoje será lembrado. Foi uma atitude extremamente amorosa, extravagante, que quebrou os protocolos da época, mas para que possamos de verdade tentar, pelo menos entender
o que se passa no capítulo 14, verso 1 ao 9, e retirar desse texto aqui, desse pequeno trecho, algumas lições para a nossa vida prática, nós precisamos lembrar rapidinho o contexto em que esse texto está inserido. Esse texto, ele está inserido no Evangelho, segundo escreveu Marcos, e é claro que vocês se lembram muito bem, que a história de Jesus, ela foi contada por 4 homens, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um deles escreve para um povo, cada um deles escreve para uma gente diferente, até nacionalidade diferente. Quando o evangelista Mateus, que era aquele publicano que trabalhava registrado para Roma, ele vai escrever sobre Jesus, a ideia de que Mateus tem na sua mente quando ele vai escrever esse evangelho, Danilo, meu amigo, a ideia que ele tem é falar sobre um Jesus que é o rei dos judeus. E é por isso que ele já inicia escrevendo logo no capítulo 1, ele já coloca a linhagem de Jesus. Ele volta até Abraão para provar que Jesus ele é verdadeiro judeu, e depois ele dá uma passadinha na vida de Davi para provar que Jesus também é verdadeiramente rei. Quando Lucas vai escrever sobre esse mesmo Jesus, as pessoas que receberão o evangelho são diferentes, por isso a ideia dele ao escrever a história de Jesus também é diferente. Quando Lucas vai escrever sobre Jesus, ele não quer provar como Mateus que Jesus é o rei dos judeus, mas ele quer provar através dos seus escritos que Jesus ele é um homem perfeito. E Lucas estava coberto de razão, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas Jesus é perfeito mesmo, meus irmãos. Ele foi anunciado de forma perfeita, ele foi gerado de forma perfeita no ventre de Maria, porque foi inserido em Maria através do poder do Espírito Santo de Deus. Ele ele nasceu perfeito, ele foi crescendo diante de Deus e dos homens de forma perfeita. Ele teve um ministério perfeito. Ele chamou 12 homens imperfeitos para o seu ministério perfeito, para ensiná-los uma coisa perfeita, as coisas do céu, sobre Deus, sobre a sua palavra. E só alguém que é extremamente perfeito e plenamente perfeito e divinamente perfeito pode morrer e ao terceiro dia ressuscitar para a glória de Deus. Lucas estava coberto de razão, Jesus era perfeito mesmo, nasceu, cresceu, se desenvolveu, morreu e não conheceu o pecado. Perfeição plena está em Jesus. Quando João vai escrever sobre o mesmo Jesus, ele vai escrever para a igreja universal em todos os tempos, em todos os lugares, então também a sua ideia muda. A ideia de Mateus é rei, a ideia de Lucas é homem perfeito. A ideia de João está no capítulo 20, quando ele vai apresentar Jesus, ele fala assim: gente, eu queria pregar para vocês, eu escrevi só esse pedacinho do que Jesus fez, esse resumo do que Jesus fez, nesse evangelho todo, para provar, ensinar a vocês que esse Jesus, ele é Deus. Ele veio ao mundo, ele veio servir, e vocês precisam acreditar nele, porque vocês acreditando nele, crendo que ele é Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, vocês através dessa fé receberão a vida eterna. Mas quando Marcos, que na verdade o nome dele não é só Marcos, é João Marcos. João Marcos é aquele jovem estranho que aparece no último capítulo de Marcos, quando Jesus ele vai ser preso lá no Getsêmani, e aí a Bíblia diz assim que aparece um jovem no meio dessa prisão, enrolado em um lençol, e por baixo não tinha nada. Que cena estranha, né? Os guardas vão lá para prendê-lo, arrancam o lençol dele e ele sai correndo nu. Esse jovem é o jovem João Marcos, escritor desse evangelho que acabamos de ler. É interessante porque ele não se preocupou em, sei lá se ele estava tomando banho, não sei o que ele estava fazendo. Eu sei que quando Jesus foi ser preso,
e ele teve essa notícia, ele se enrolou em uma toalha, em uma espécie de lençol, e saiu correndo na direção de Jesus, porque ele queria saber o que estava acontecendo com o seu Senhor. E Deus foi tão bom com ele, tão gracioso com ele, que deu de presente para ele este evangelho, e fez com que ele fosse incluído dentro do cânon sagrado. Como escritor bíblico, você percebe que às vezes Deus permite até, pastor, que a gente passe algumas vergonhas na vida, alguns problemas que vai expor a gente. Para quê? Para que Deus depois deposite em nós a sua graça maravilhosa, e através daquilo que Ele vai nos dar, a sua palavra, Ele possa glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome. Mas quando Marcos, ou João Marcos, que também é filho da irmã Maria, onde a igreja em Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, enfim, se reuniu na casa dela, e foi lá no cenáculo, no segundo ou terceiro andar, na casa da irmã Maria, que os apóstolos e 120 crentes receberam o poder do Espírito Santo. Foi lá que aconteceu o Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam perseverantes em oração. Foi exatamente na casa da mãe desse moço que escreveu esse evangelho. Qual o contexto aqui? Faltam apenas alguns dias, 2 dias, para Jesus enfrentar a sua cruz. E é claro que o grande objetivo de Marcos, ao escrever esses textos, é provar que Jesus é servo sofredor. Lembra comigo? Mateus, ele é rei. Em João, ele é filho de Deus. Em Lucas, ele é homem perfeito. E em Marcos, ele é servo sofredor. Quando lemos a partir do capítulo de número 14, nos primeiros versos, nós percebemos que faltam 2 dias. Quantos dias? 2 dias para que a Páscoa aconteça. E faltam também 2 dias para que Cristo enfrente o seu maior propósito de sua vida. Qual era o maior propósito da vida de Jesus? Cumprir o plano eterno divino de Deus. Enfrentar a cruz, ir para a cruz, subir na cruz, para que o plano de Deus de redenção fosse efetuado com sucesso. Então a maior missão de Jesus era ir para a cruz, e esse momento estava se aproximando. Faltavam 2 dias para a Páscoa, e eu sei que vocês sabem melhor que eu, que a Páscoa era a festa mais aguardada do povo judeu. A Páscoa era a festa mais aguardada pelos judeus, mas também era o terror dos egípcios. Também era o terror dos romanos. Dos egípcios, por quê? Porque foi lá, quando o povo estava saindo do Egito, que Deus instituiu a Páscoa. Deus, depois que instituiu a Páscoa, na última noite que aquele povo passou no Egito, Deus feriu e matou todos os primogênitos ali. E depois, quando os carros de Faraó, juntamente com Faraó, foram atrás do povo de Israel, Deus abriu o mar, o povo de Israel passou, a irmã Miriam pegou um pandeiro, cantou do outro lado, dando glórias ao Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus. Mas quando os egípcios foram passar pelo meio do mar, Deus fechou o mar e todos eles morreram. Então, para Israel, a festa da Páscoa é uma festa da alegria. Para os egípcios, tristeza nacional. Para os romanos, preocupação. Porque em Israel, em Jerusalém, quando ia acontecer a festa da Páscoa, todos os judeus de todos os povos, de todos os cantos do mundo, iam até Jerusalém. Então a população que estava sob o domínio de Roma aumentava 5 vezes mais. Preocupação com a segurança, preocupação também para ver se não haveria algum tipo de rebelião contra Roma. E então faltam 2 dias para Cristo enfrentar a sua cruz.
A festa da Páscoa está chegando. E Jesus nos diz, a palavra de Deus nos diz, que Jesus agora, quando falta esse tempo para ele cumprir o seu maior propósito, ele vai para Betânia. Betânia, pastor, era um lugar especial para Jesus. É interessante porque quando Jesus se sentia cansado, precisava de um lugar para recarregar as suas baterias, se eu posso dizer assim. Qual era o lugar que ele ia? Jerusalém? Não. Em Jerusalém ele chegava dando voadora. Bando de ladrão! Estão fazendo o que com a casa de meu pai? Aqui não é comércio, aqui é casa de oração. Mas quando ele precisava recarregar as suas baterias, quando Cristo, o homem, precisava de um lugar de descanso, de encontrar os amigos, se assentar à mesa, trocar uma ideia e recompor as energias para continuar na missão, o lugar que ele escolhia era Betânia. A palavra Betânia significa casa de Ananias. Quem é Ananias? Talvez o pai de Lázaro, Marta e Maria, um parente que deixou aquela herdade como herança para aqueles três. Não sabe dizer, mas Betânia significa casa de Ananias. Era esse lugar onde Jesus, na casa de Ananias ou em Betânia, nessa aldeia pequena, que Jesus procurava todas as vezes que estava cansado. Era a casa dos seus amigos, mais chegados do que um irmão. A pergunta que não quer calar é: como Jesus se sente lá na sua casa? Eu fico imaginando lá na cadeira do papai que eu tenho lá em casa, e eu fico chamando Jesus sempre, e eu não deixo ninguém sentar na cadeira do papai, ninguém. Augusto chega lá e fala: sai daí, moleque! A Clarice não está ainda, mas quando crescer, quiser chegar perto, sai fora! Mas de vez em quando eu faço uma oração e digo assim: Jesus, está vendo essa cadeira aqui? A cadeira do papai. Se o Senhor quiser, o Senhor pode se assentar na cadeira do papai. Porque aqui, Jesus, não só a cadeira do papai é sua, eu também sou seu, os meus filhos são seus, a minha casa é tua, e tudo o que eu tenho é para servir ao Senhor. Como é que Cristo se sente na minha casa? Como é que Cristo se sente quando Ele vai fazer uma visita na sua casa? Confortável? Desconfortável? Lá Ele é bem-vindo, ou Ele nem é chamado para aparecer por lá? Como é que Cristo se sente em nossos lares? Amigo mais chegado do que irmão, ou um estranho que não tem as chaves para abrir a porta quando Ele quiser? Quem entende essa palavra, diga amém. Vou chegar na parte boa agora, hein? Em Betânia estão os seus amigos. Em Betânia existem esses três servos de Deus, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que Jesus vai lá para um almoço, uma janta na casa de Simão, o leproso. É claro que Simão, o leproso, não é mais leproso. Poderia ter sido escrito Simão, o ex-leproso. Porque se fosse leproso ainda não poderia estar em comunidade, deveria estar no leprosário. Mas como já tinha alcançado a cura, o milagre, talvez o próprio Jesus tivesse o curado. Ele talvez seja um parente de Marta, Maria e Lázaro. E diz a Bíblia que eles estão em um momento de refeição, na casa de Simão leproso. Marta está servindo, e Maria está aos pés de Jesus como sempre. Dessa história linda que eu já introduzi para vocês, que é uma mulher, que essa mulher, João diz quem é Maria, a irmã de Marta e Lázaro, que ela chega por trás de Jesus, quebrando todos os protocolos existentes, culturais, religiosos, derrama sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo, preciosíssimo, de nardo puro, quebra o vaso, chora e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Essa cena que deve permear agora a sua mente, e dessa cena maravilhosa, poderosa, deste culto intenso, apaixonado,
que essa mulher entrega para Jesus, é daqui que eu quero retirar pelo menos 9 lições. E a primeira lição que eu quero partilhar com os irmãos nessa noite maravilhosa, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão presentes em nosso meio. Tem alguém que sente? Diga amém. A primeira lição é que Maria, ao fazer isto, ao derramar esse óleo preciosíssimo no corpo de Jesus, ela está sendo grata pelo grande milagre realizado na vida do seu irmão. Se você ler o capítulo de número 11 de João, você vai se lembrar que Jesus recebeu uma notícia, e a notícia é que o seu amigo Lázaro está enfermo. E Jesus manda um recado, dizendo que aquela doença não era para a morte, mas Lázaro morreu. E Jesus demora 4 dias para chegar lá. Quantos dias? Quantos dias? 4 dias. A religião judaica dizia que até o 3º dia um homem poderia ressuscitar. Jesus está lá, ele já sabe, porque ele é o próprio Deus encarnado, ele já sabe que Lázaro está morto. Ele diz para os seus discípulos: vamos voltar para a Judeia, porque eu vou acordar o meu amigo. Ele diz: Senhor, se ele está dormindo, está salvo. E Jesus abre o jogo e diz: não, ele está morto, e eu vou lá ressuscitá-lo. Jesus vai para a Judeia, no quarto. Por que é que Jesus espera 4 dias? Porque se ele vai no primeiro dia, alguém diz: normal, um homem comum poderia fazer isso, um profeta poderia fazer isso. Se ele vai no segundo também, faz parte da cultura, da religião. Se ele vai no 3º dia também, faz parte da cultura, faz parte da fé, é algo comum, pode acontecer. Mas Jesus espera 1 dia e não vai, espera 2 dias e não vai, espera 3 dias, não vai, e aparece lá no 4º dia. Quando as expectativas foram embora, glória a Deus, quando a esperança humana acabou. E deixa eu dizer uma coisa para alguém: só existe ponto final para os seres humanos, para Deus não existe ponto final. Depois do ponto final que aconteceu na sua história, Deus ainda pode escrever muitas coisas boas. Maria, Lázaro e Marta já tinham perdido a esperança, e Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chega exatamente no 4º dia, quebrando todos os protocolos existentes, acabando com a cultura, destruindo a religião, dizendo: o judaísmo não tem poder mais para ressuscitar, homem nenhum tem poder mais para ressuscitar, só Deus é que pode trazer Lázaro de volta para a vida. E ele chega diante da caverna onde ele está enterrado e diz: meu amigo, vem para fora. E eu penso que Lázaro está onde? No seio de Abraão, tranquilão assim, ó, curtindo a vida eterna. Se fosse eu, ia ficar bravo com Jesus, Danilo. Estava salvo já, irmão, tranquilo, jogador caro, ele estava já, maravilhoso, estava lá na eternidade curtindo. Aí de repente ele ouve a voz do seu amigo: Lázaro, vem para fora. E ele saiu de onde ele estava e recebeu, aleluia, a vida que só Jesus pode entregar. Você pode levantar as suas mãos com fé para os céus, para receber a primeira palavra que vem do céu para a sua vida essa noite. Quando as suas expectativas acabarem, quando a sua esperança morrer, Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: enquanto você está sendo grato, o céu, a eternidade está trabalhando em seu favor. A esperança está em Deus. Deus não morre e nunca chega atrasado. Maria, ao entregar aquele perfume precioso aos pés de Jesus, ela está sendo grata a Jesus por aquele grande milagre.
que ele realizou na vida de seu irmão Lázaro. É interessante que tem um pastor que diz que a gratidão é a rainha das atitudes. Quando você lembra de Lucas capítulo 17, você vê Jesus curando 10 leprosos. Quantos leprosos? Aí os 10 vão lá correndo, né? Contar para o sacerdote que estão curados. Só que de repente o samaritano olha para a sua pele e percebe que já está curado. Os 9 saem correndo, ele resolve voltar para agradecer a Jesus. Isso aqui é maravilhoso, só para quem está atento. Os 9 foram aos sacerdotes para dizer: olha, estamos curados, podemos voltar à vida social. Mas o um que era samaritano, que foi grato, voltou, se colocou aos pés de Jesus. E esse único que foi grato agora vai escutar, Danilo, o que os 9 não escutaram. Os 9 escutaram assim, ó: vocês estão curados, voltem para a sociedade. E eles foram. O um que voltou ouviu: estás curado. Quando ele volta e abre o coração para agradecer aos pés de Jesus, sabe o que Jesus diz para ele? Cadê os 9? Não foram curados 10? Só você, samaritano, voltou para agradecer? Pois já que voltou para ser grato, vai ouvir o que os 9 não ouviram. O que ele ouviu? Os 9 ouviram: curados. O que voltou, ouviu: curado, e a tua fé te salvou. Você pode levantar as mãos para o céu para receber a segunda palavra dessa noite. Oh Deus, nos ensina a ser gratos essa noite. Nos ensina, Senhor, a ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. E nós sabemos que enquanto nós estamos sendo gratos, o Senhor está fazendo coisas extraordinárias em nosso favor. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Maria foi grata. Segunda atitude dela está no verso 8. Está escrito assim, ó: e Maria fez o que pôde. Pergunta que não quer calar é: enquanto você serve o reino de Deus, você está fazendo o que você pode? Você está fazendo o que você pode? Deus não pede nada além das suas forças, e nem nada menos que as suas forças. Maria fez o que podia. Por isso que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. O reino de Deus não pede a mais e a menos, é só o que você pode. É por isso que a Bíblia diz: e Maria fez o que pôde. Essa é a segunda lição. Terceira lição: Maria fez o seu melhor. Ela vai juntando de gota a gota esse perfume. É um perfume, é nardo, preciosíssimo, caríssimo, que toda mulher judia fazia esse processo, e só ia usar esse perfume em uma ocasião assim extremamente importante. A maioria das mulheres iam comprando sacrificialmente, gota a gota, grama a grama. E Judas olhou para toda que ela derramou na cabeça de Jesus e fez as contas, porque ele era o tesoureiro que tinha bolsa, mas João chamava ele de ladrão, mas ele era bom de matemática. O que essa mulher acabou de derramar sobre a cabeça de Jesus custa pelo menos 300 denários, ou 300 moedas. Ou seja, traduzindo para a linguagem de hoje, é o salário de um ano. Um denário, o salário de um dia, denários, aproximadamente um ano. Aquela mulher com a disposição de Jesus. O que Maria fez aqui?
ser melhor. O que nós estamos sendo para Jesus? É o melhor ou é o que sobra? Glória a Deus. Falei que ia ficar bom. Vou de novo. O que estamos oferecendo para Deus, o que estamos dando para o reino, o que estamos dando para Jesus. Eu não estou falando de dinheiro, de dízimo e de oferta aqui. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de comunhão. Eu estou falando de obras para o reino, para Deus, de entrega em amor. É isso que eu estou falando. Será que realmente eu estou entregando o meu melhor ou estou entregando as migalhas que sobram? Pois Maria nos dá uma lição extremamente eficiente, plena, eficaz. Ela entrega para Jesus aquilo que ela tem de melhor, não as sobras. Avaliado em 300 denários, o salário de um ano, ela entrega tudo aos pés de Jesus. Sabe o que é mais interessante? É porque o vaso que continha um nardo puro também era muito caro, era um vaso de alabastro. Falar 3 vezes batizado com o Espírito Santo, alabastro. O vaso também era caro, e sabe o que ela faz? Ela derrama o perfume, que é caro, precioso, que ela foi juntando de gota a gota para juntar tudo isso. Ela termina de jogar na cabeça de Jesus, ela quebra o vaso que também era caro. O que ela estava fazendo para Jesus? Ela estava entregando para o Senhor Jesus o seu melhor, a sua melhor adoração, o seu melhor culto, a sua melhor, aleluia, oferta. Ela estava entregando tudo para o Senhor. E no final diz assim, ó, essa adoração, este culto, esta oferta, bendito seja o nome do Senhor, esse incenso aqui, esse perfume, nunca mais vai ser entregue a ninguém. Esse perfume, essa adoração é exclusivamente para o Rei da minha vida. Aleluia! Quando ela quebra o vaso, ela está dizendo assim, ó, Jesus é suficiente para mim, Ele para mim não é, aleluia, só mais um, Ele é exclusivo, merece exclusividade. Eu não vou, aleluia, dividir a minha adoração, meu culto, com homens, não vou aplaudir a homens, eu não vou entregar minha adoração no altar de homens, em cultos antropocêntricos, eu só vou entregar o meu culto a Ele, a Jesus. Só Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Levante suas 2 mãos para os céus, se Ele merece, se Ele merece, se Ele merece. Entregue nessa noite o seu melhor para Jesus. Entregue nessa noite o seu melhor para Jesus. Não é porque eu estou pedindo, não, é porque você sabe que Ele merece a sua exclusividade, a sua adoração com intenso amor. Essa adoração, esse perfume, não será entregue a mais ninguém, só a Jesus. Maria era desprendida dos valores monetários. Maria não permitia que o dinheiro se tornasse um Deus na vida dela, se tornasse uma mão. Por isso ela deposita tudo o que tem aos pés de Jesus, oferecendo o seu melhor. Lição 3. É isso. Lição 3. Maria fez sacrificialmente. Como eu já disse aqui, rapidinho. Ela vai juntando gota a gota. Ela vai trabalhando e compra uma gotinha, que era muito cara. Então, ela derramar tudo isso aos pés de Jesus custou muito para ela. Qual obra ou qual atitude você tem diante do Rei que hoje pode ser carimbado como sacrificial? Porque o Evangelho é sacrifício, é dor, choro,
lágrimas, pressão da igreja, do mundo. Então Maria pegar todo esse dinheiro, todo esse perfume e depositar aos pés de Jesus foi muito, extremamente sacrificial para ela. O que é um sacrifício para você? Sacrifício para mim, todo ano eu coloco, e esse ano eu coloquei de novo, 2025 eu vou acordar às 5 da manhã, vou correr na rua, vou fazer academia, vou voltar nos esportes, fazer alguma coisa. Para mim é sacrifício. Estamos juntos nessa ou não? Vamos junto, correr? Até parece. Não sinto nada estudando, lendo a Bíblia, para mim é maravilhoso. O problema é eu acordar nesse horário. 5 da manhã, 6 da manhã. Tem um amigo meu que acorda todos os dias 4 da manhã. Professor da aula na escola onde eu estudo, onde eu trabalho. 4 da manhã, tá, crossfit na rua sozinho, pastor, postando. Falei que esse cara é doido, ou ele é meu ídolo, eu não sei o que é. Mas para mim é um sacrifício fazer isso. Para mim é um sacrifício levantar 5, 6 da manhã. Para você, o que é um sacrifício para você? Ler a Bíblia? O que é um sacrifício para você orar? O que é um sacrifício para você dar uma boa oferta? Ajudar alguém? Amar alguém? O que é um sacrifício para você? Perdoar alguém? Perdoar é fácil ou é difícil? Mas se você não liberar perdão, o céu também não pode te perdoar. Diga aleluia. Deus está falando com alguém aqui, eu vou de novo. Se você não liberar o perdão, o céu não pode te perdoar. Levante suas mãos para o céu, porque eu vou dar uma palavra de Deus. Eu sei que tem alguém recebendo lá no fundo, com as duas mãos levantadas. Aleluia, estamos juntos. Ano de 2025 é um ano em que Deus vai trabalhar no coração da igreja do Senhor para liberarmos o perdão para quem precisa, em nome de Jesus. Essa vida avance. Foi um sacrifício para Maria oferecer a fome. Vou terminar já, hein? Quando o pregador fala que a primeira vez que vai terminar tem mais meia hora, né, pastor? Aí a segunda vez 10 minutos e a terceira ele ora. Brincadeira. Quinta lição. Isso aqui é maravilhoso. Ela fez para Jesus, apesar das críticas. Se você não quer receber críticas, não faça nada. E até se você não fizer nada, você vai ser criticado porque não faz nada. Ninguém que tem medo de críticas fará alguma coisa para Deus. Ninguém. Então se tem medo de críticas, faz nada não. Porque quando Maria derramou aquele óleo precioso na cabeça de Jesus, os apóstolos, Judas e os outros olharam para ela e disseram: pra que tudo isso aí, mano? Precisava. Se fosse para os pobres, tudo bem. Mas para Jesus, para que tudo isso? Que exagero. Que desperdício de dinheiro colocar isso à disposição de Jesus. Se fosse para os pobres, maravilha, mas para Jesus, eles não estão preocupados com a atitude que ela teve. Então, eles estão preocupados a quem ela entregou. A Jesus. Então, eu devo continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer, apesar das críticas, sim ou não? 2 exemplos. O cego de Jericó fala: Senhor, tem misericórdia de mim, à beira do caminho. Aí os críticos, os discípulos de novo, olham e dizem assim: ô cego, atrapalhando o culto aqui, cara. Jesus não vai te atrapalhar. Será que dá para parar de gritar aí, ô doido? Ô, se liga, mano. Você é cego, mendigo, fica quieto aí, atrapalhando o culto aqui. E a Bíblia diz que ao escutar isso, ele parou? Ele parou?
ao invés de parar o clamor, o que ele fez? Ao ouvir as críticas, aumentou ainda mais o trabalho, aumentou ainda mais a adoração, aumentou ainda mais a entrega. Começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse clamor alcançou o coração de Jesus. Jesus parou para atendê-lo, porque ele não parou, apesar das críticas. Por exemplo, Saul vai ser ungido como rei. Glória a Deus, Deus está presente entre nós. O povo começa num burburinho, dizendo assim: esse cara aí vai dar mal. É tipo eu, quando comecei a pregar. Isso aí vai dar em nada. Até hoje eu falo: tudo bem. 15 anos já, o povo tá. Esse rei aí, que Deus escolheu, nem vai dar em nada. Esse cara aí não vai dar um ano no reinado, vai entregar. Sabe o que Saul fez? Diz a Bíblia que Saul se fingiu de surdo. Isso aqui é uma aula. Quando os críticos aparecerem, em qualquer ambiente que você estiver envolvido, finja-se de surdo. Aleluia. Vou de novo. Quando os críticos aparecerem, porque tem cara que é bom criticando fora, né? O outro vem aqui e prega. Aí o crítico está lá escondidinho dizendo: ih, errou, hein? Foi mal, hein? O crítico é bom fora, no alambrado, né? Você está lá se matando, suando a camisa, correndo, driblando, você é zagueiro, tira sangue do nariz, a canela sangra. Meu Deus! E os críticos do alambrado estão lá. Zagueiro ruim, atacante ruim, porque está fora, não está envolvido. Quando os críticos aparecerem a vida, sabe o que você faz? Aumenta, intensifica mais ainda o seu trabalho, porque em nome do momento eles desaparecerão. Não dê ouvidos às críticas, continue fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. Ela fez apesar das críticas. As críticas devem servir de combustível para você continuar fazendo a obra de Deus. Lição 6. Quem está aí, diga amém. Maria fez só para agradar a Jesus. Pedro perguntou assim: o que é melhor? Deus está presente entre nós, irmãos. Aleluia. Obedecer os homens ou a Deus? Pergunta: o que é melhor, agradar os homens ou a Deus? Os 3 jovens que iam ser jogados na fornalha, o rei os indagou e disse: que negócio que é esse aqui? Que bagunça que é essa? Vocês não adoraram a estátua que eu levantei? Vou jogar vocês na fornalha, hein? De brincadeira. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês de lá. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais, para ver se dava uma pressão. Sabe o que os meninos disseram? Eu vou preferir obedecer a Deus. Eu vou preferir agradar a Deus do que agradar o rei. Deus está falando com alguém aqui, né? Aleluia. Ela fez somente para agradar a Jesus. O amor de Maria, nesta cena, é um amor extravagante. E o amor extravagante, ele sempre excede. Já viu aqueles caras que é apaixonado mais assim mesmo, aqui, que chama aquele carro do amor? Não faz isso não, irmão, isso é mico demais. Jesus, tá repreendido, hein? Aí vai na casa da mulher lá, ele tá achando que tá balando, pastor. Aí chega o carro do amor, cantando aquela música alta. Chega um cara com cara de banana, entregando um buquê de flores, e o cara acha que tá balando, e a mulher morrendo de vergonha dentro de casa, falando: meu Deus, o que é que esse cara tá fazendo comigo? Mas o amor, ele extrapola os limites, irmão. O amor de Maria nesse dia não aguentou, ela
ela extrapolou os limites por amor ao seu Cristo. Davi, quando estava diante de Deus, diante da água, o que ele fez? Arrancou a coroa, arrancou as vestes reais e começou a dançar que nem um doido na presença de Deus. Por quê? Porque o amor que nós sentimos a Deus deve ser extravagante mesmo. Ele deve extrapolar os limites da cultura, da religião engessada. Nós precisamos demonstrar a Ele o quanto nós o amamos. Aleluia! Faça para Jesus com um coração leve, sincero, sem ficar tão preso aos protocolos ou aquilo que as pessoas pensam a respeito. O amor de Maria nesse extravagante, atitude de amor, mesmo que seja o carro do amor, nunca são exageradas, nunca são demais. Quem ama quase se excede, quase sempre. O amor de Deus lança fora todo o medo. Quem está aí, diga amém. Vou terminar em 10 minutos. 7. Maria fez a pessoa certa. Isso aqui é maravilhoso. Porque Jesus diz: os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes pode fazer o bem para eles, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus ensina em Mateus 25 a cuidar dos pobres. Ninguém é salvo porque socorre os pobres, porque faz boas obras. Somos salvos extremamente, exclusivamente porque cremos em Jesus. Mas um salvo possui em seu bojo de obras, boas obras, obras que glorificam a Deus. Naquele momento, Maria entendeu que ela precisava doar tudo somente para Jesus. Rapidão, porque às vezes nós fazemos muita coisa para muita gente, e principalmente no ambiente religioso e profissional, a gente faz muita coisa para muita gente, mas às vezes ficamos devendo para Jesus. E Maria nos traz aqui a reflexão essa noite, que às vezes precisamos parar tudo o que estamos fazendo de forma automática para oferecer algo especial à pessoa certa, a Jesus. Lição 8, isso aqui é maravilhoso, eu acho que eu vou encerrar nessa, não sei, paro na 8 ou fala 9 também? Fala 9 também, tá bom. A 8 é o seguinte, a lição 8 dessa cena maravilhosa: Maria fez no tempo certo. Porque faltavam quantos dias para Jesus morrer? 2 dias. Se Maria deixa essa oportunidade passar e não faz o que tem que ser feito, não existe tempo para ela fazer isso em outro momento. Então ela faz no momento. Sabe por quê os mortos recebem mais flores do que os vivos? O nome disso é remorso. O nome disso não é amor. O cara está há 10 anos, há 15 anos. O cara é um mão de... sei lá o que é o nome disso. Eu queria falar mão de vaca, mas não vou falar porque é feio falar isso. Não tem coragem de comprar um buquê de flores da pior espécie que seja para a mulher, durante que a mulher está viva lá, serve o cara, janta, almoço, tal, mão dada com o cara, aliança no dedo, honra o cara fiel. Tem coragem de comprar um buquê de flores enquanto ela está viva. Aí a bendita morre. Aí lá vai o cara e compra, não um buquê de flores agora, ele vai até lá, a floricultura, meu amigo, pregador, e compra logo aquele negoção grandão, assim, ó. Qual que é o nome daquele negócio lá? Coroa de flores. Ah, dá mais cara, e não pede nem desconto, cara lavada. Tempo errado
medo de fazer as coisas. Ela não vai poder mais alisar aquela flor que ela tanto queria receber enquanto estava viva. Ela não vai poder mais sentir o cheiro, o aroma da flor. Por quê? Tempo errado. E as mulheres também que estão aí, digam amém. O cara tá lá, fielzão. Tamo junto, guerreirão, trabalhador, quebra tudo, aleluia, crente fiel, aliança no dedo, pega a mulher, leva no shopping todo orgulhoso, que nem aquele varão dando risada do lado daquela varoa ali. Lindão! A mulher não tem coragem de comprar um perfume, um relógio, sei lá, qualquer uma bolinha de gude pro cara. Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, glória a Deus, estou sentindo Deus aqui, irmãos. Confirmação de Deus esse negócio. O cara estava de braço cruzado até agora. Eu falei, aquele descruzou. Agora eu falei, Deus está falando. Aí o cara morre. Aí lá vai a bendita coroa de flores. Mas uma só não, compra logo 10. Para dizer que eu amo de verdade. Tempo errado, queridona. Maria fez no tempo certo. Porque isso aqui, meu Deus do céu, irmãos, por favor, guarda isso em nome de Jesus. Se você não fizer o que tem que fazer hoje, talvez não exista o amanhã para você fazer. Então, se tiver que perdoar, corre, pelo amor de Deus, acaba o culto, que você já liga lá, te perdoo. Não queira nem saber a desculpa, a justificativa, perdoa. Se tiver que amar hoje, ama hoje. Se tiver que abraçar, abraça hoje. Se tiver que dar algum presente, dá o presente hoje. Mas não perca mais tempo, pelo amor de Deus. Maria fez no tempo certos. Sabe o que é um problemão? Caminho do fim. É que quando Jesus morreu, as outras Marias, as outras mulheres foram até o túmulo, com especiarias na mão, para embalsamar o corpo de Jesus. Aí quando chegou lá, apareceu um anjo na porta e disse assim, aqui. Isso aí já foi feito faz tempo, vocês não estão nem sabendo. Chegaram no tempo errado, porque obras realizadas fora do tempo não são bem-vindas, são desnecessárias. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui. Por favor, levante sua mão, eu já vou terminar em nome de Jesus. Recebe essa palavra com as mãos erguidas. Deus está levantando um povo que vai ter sensibilidade do Espírito para realizar obras para Deus no tempo certo. No tempo certo, no momento certo. Deus conta com você para esta geração, para realizar obras para Deus, em nome de Deus, no tempo certo. Acabei. Aleluia, glória a Deus. Maria fez no tempo certo. Maria fez com reflexos para a eternidade. Olha o que Jesus diz, o que ela fez por mim agora. Onde for pregado o Evangelho, em todo mundo, o que ela fez por mim agora vai ser lembrado. A profecia de Jesus é tão verdadeira que nós estamos honrando agora, nesse exato momento, a palavra de Jesus. Maria está sendo lembrada por tudo aquilo que ela fez para Jesus. E agora, de verdade, ao final, lição 9. 3 textos aparecem: Maria, Marta e Lázaro. Maria aparece 3 vezes na Bíblia. Quantas vezes? As 3 vezes. Onde ela está? Aos pés de Jesus. Pode ficar de pé? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? O grupo pode cantar? Grupo de louvor pode cantar um hino, por favor? A gente vai orar agora e a gente vai entregar tudo no altar de Deus essa noite. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia está em Lucas capítulo 10. Onde ela está? Aos pés de Jesus. Fazendo o quê? Aprendendo. A segunda vez é João 11. Onde Maria está? Aos pés de Jesus. Fazendo o quê? Meu irmão morreu, o senhor não estava aqui. O
Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E chora, e chora. O melhor lugar para chorar, irmãos, aos pés de Jesus. Lá você vai encontrar um verdadeiro consolo para a sua alma. Vou terminar agora. A terceira vez que Maria aparece é Marcos 14. Onde ela está? Aos pés de Jesus, fazendo o quê? Agradecendo. Agradecendo a Jesus. Minha filha tem 10 meses. Meu sogro faleceu tem 11 meses. Mora aqui do lado aqui. E aí, parece que Deus estava só esperando minha filha nascer para minha filha conhecer o vô, ficar um mesinho com ele ali, tirar umas 2 fotos e depois ele partir para a eternidade. É por isso que eu estou falando para alguém aqui, se você tem que fazer alguma coisa, Deus está insistindo isso comigo aqui, ó, faça hoje. Não deixe para amanhã. Permaneça aos pés de Jesus. 2025 é o ano de colheita, é o ano de colheita. É o ano de vitória? Sim, é o ano de vitória. É o ano que a igreja vai avançar? É, em nome de Jesus. Mas é o ano que nós vamos permanecer aos pés de Jesus. Que nós não vamos sair desse lugar. Sabe por quê? Quando a gente chegou lá no velório, eu estava com dengue, no segundo dia eu tive que ir lá para São Paulo para fazer o enterro dele com a minha esposa, que não pôde nem dar tchau. Fiz uma chamada de vídeo ali nos últimos momentos ali da vida dele, ela estava de resguardo ainda, irmãos. Cirurgia, não pôde ir no hospital com a neném, porque poderia acontecer algum problema com ela ou com a neném, ser infectada com alguma coisa. Não pôde, não deu tempo de dar tchau para o próprio pai. Quando a gente chegou lá, eu mais morto que tudo, segundo dia de dengue, fazendo culto fúnebre do meu sogro, a única coisa que consolava a nossa alma era isso aqui, ó. Porque a gente estava vivendo aos pés de Jesus. Nenhum abraço funcionou, por mais bom que foi, de as pessoas estarem lá, amar a gente, abraçar a gente, não funcionou, as palavras de amor não funcionaram, os beijos, o choro junto, foi bom, mas não funcionou. A única coisa que funcionou foi saber, e aqui eu termino de verdade, que ele ainda não era cristão, mas já estava começando a acompanhar a gente na igreja. Paraibano bravo, uau! 20 anos tomando conta de bar lá na zona leste de São Paulo, imagina o cabra, olha onde eu fui me meter, um paraibano e uma policial militar, sargento, olha que legal, vai. Ele disse assim, eu não acredito que você prega não. Eu falei, não, prego. Eu tinha mais de 10 anos pregando, não acreditava. Não, porque você é tão tímido. Porque às vezes você entra aqui, tem 10 anos casado com a minha filha, você entra aqui mudo, sai calado. Se não falar com você, você nem fala, e é verdade, fora do altar eu sou um tímido. Sério? Acredite se quiser. Tem lugares que tem um monte de comida, e eu sou ruim de comer fora de casa. Eu já entrei em lugares, em festa, um monte de gente, eu entrei com fome, não comi e saí com fome, de tão tímido que eu sou, fora do altar. Isso aqui que vocês estão vendo, não é nada meu, é graça de Deus pura. Minha sogra pregando para ele, e nos 3 últimos dias de vida, ele sai do quarto, tem que ir para a UTI correndo, antes de ir para a UTI, minha sogra prega para ele de novo Cristo, diz, filho, você precisa se entregar para Jesus, e ele diz, eu já me entreguei, ela diz, você tem que confessar, homem, e ali naqueles últimos instantes de vida, eles abraçados, ele pede perdão para ela, zera a conta, olha para o céu e diz, Deus me perdoa, zera 2 dias de vida, parte para a eternidade, salvo, para a glória de Deus. Então a única coisa que nos consola é saber que Ele também nesse momento está aos pés do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar? Pode cantar. Senhor Deus, aqui está o seu povo, a sua igreja. Deus, eu peço que o Senhor nessa noite mande um renovo espiritual sobre nós, meu Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo. Eu peço que o Senhor levante um povo forte,
Eu peço que a sua graça seja derramada sobre essa igreja nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, Espírito Santo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso amigo, nos guia por tua direção, seja nossa bússola nesse ano de 2025. Deus, que a tua graça seja derramada sobre o teu povo. Deus, que nós possamos passar pelo que tivermos que passar, mas vamos permanecer aos seus pés, Jesus. Nada terá o poder de nos arrancar da sua presença. A doença, a fome, a falta de emprego, a falta de amor, a depressão, a ansiedade, nada terá o poder de nos arrancar dos seus pés. Eu profetizo que o ano de 2025 vai ser um ano de busca intensa de Deus. Há um renovo espiritual que vem sobre as nossas vidas nessa noite. 2025 é o ano da busca, é o ano da intimidade, é o ano do crescimento espiritual. Nada vai ter o poder de te arrancar da presença